Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. No livro do profeta Isaías, no capítulo 8 e versos 19, nos diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? O profeta Isaías, ele está profetizando neste capítulo 8 sobre a ruína dos reinos de Israel e da Síria. Motivo: o envolvimento com a idolatria, o envolvimento com a consulta aos mortos. Um povo que conhecia um Deus vivo, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que ouvia nos momentos da catástrofe, nos momentos do desespero, que este povo clamava, Deus ouvia o seu clamor e Deus dava a providência de uma libertação. Mas mesmo assim, este povo não foi capaz de permanecer fiel com este Deus. E aqui o profeta Isaías, nesse versículo 19, ele profetiza para o povo de Israel: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Muitos dos israelitas estavam envolvidos também na consulta dos mortos, para buscar muitas vezes uma orientação, muitas vezes recorrendo aos mortos para uma situação da sua vida. Mas o profeta profetiza que esse povo estava abandonando o seu Deus, estavam deixando de crer no seu Deus, para buscar isto que não tinha nenhum resultado positivo, de bênção para as vidas, muito pelo contrário, destruição. Porque os que estavam consultando os mortos, não estavam consultando mortos, mas sim espíritos de demônios. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo de Deus. Não existe relacionamento de mortos com vivos. Muito pelo contrário, estão todos aguardando o juízo de Deus.
Por isso que ao homem está ordenado pelo próprio Deus Criador, de morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Não há como conceber num pensamento real de que se torna condicional este relacionamento de mortos com vivos. O Senhor Jesus, ele, na parábola do rico e Lázaro, registrado no Evangelho de Lucas, ele enfatiza esta condição de que não há como o morto ter contato com o vivo. Dentro de um raciocínio lógico, imagine se o morto tivesse como ter um contato com os vivos. Que catástrofe não seria? Aqueles, por exemplo, que foram vítimas de um assassino, vítima de uma maldade e vítima de um acidente, e depois, em consequência disto, teve a sua morte. Imagine se essa pessoa morta pudesse ter contato com os vivos, o que eles não iriam fazer com a pessoa que causou a sua morte? A palavra de Deus, ela é a verdade. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós entendemos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nesse versículo, no versículo 16, aqui do capítulo 8 de Isaías, ele diz: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei entre os meus discípulos. A grande maioria do povo de Deus vivia na apostasia. É isso que o profeta está profetizando aqui no capítulo 8. Mas um remanescente permaneceu fiel. Discípulos que faziam a vontade do Senhor. Estes foram chamados para preservar a palavra de Deus. Em todos os tempos, os verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles em cujos corações está a palavra de Deus, precisam lutar pela verdade imutável de Deus. Judas nos escreve no versículo 3 do livro que leva o seu nome. Judas escreve no versículo 3 dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, os discípulos de Jesus, eles batalham pela fé, porque eles creem nas promessas de Jesus, porque eles creem na palavra de Deus. Aqui o profeta Isaías está falando dos discípulos que no Velho Testamento, os israelitas que se preservaram, eles não se contaminaram e não abandonaram o seu Deus. Nós vemos, por exemplo, quando Nabucodonosor
invadiu Jerusalém, levando cativo o reino de Judá e Benjamim. Foram transportados os judeus, na primeira leva foi muitos judeus. Depois, na segunda leva, foram outros judeus. E da terceira vez, foi destruída Jerusalém, destruído o templo, destruída toda a cidade, em decorrência destas profecias do profeta Isaías, deste povo que se corrompeu, mas também nos é informado que uma parte não se corromperam. É por isso que nós vemos na Babilônia, nós vemos Daniel e os seus companheiros que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nós vemos estes jovens que foram aqui apresentados no livro de Daniel e muitos outros. Estes não se corromperam. Eles foram para o cativeiro, mas ali no cativeiro, eles não se curvaram aos deuses da Babilônia. Eles não negaram o seu Deus. E é por isso que nós lemos no livro de Daniel grandes operações de milagres. Deus honrando a fé daqueles jovens que estavam na Babilônia, mas estavam honrando o seu Deus. Em todos os tempos, muitos permanecem fiel a Deus. Nos dias de hoje também, muitos permanecem fiel a Cristo, mas em contrapartida, muitos, embora estejam falando de Jesus, estejam confessando o nome de Jesus, embora estejam dizendo que serão salvos, que estão salvos em Jesus, mas a sua prática não condiz com aquilo que Jesus proporciona e que Jesus oferece. Então sempre haverá a Igreja de Cristo que não se limita a uma placa de igreja, não se limita a uma teologia religiosa. A Igreja de Cristo, ela é constituída de homens e mulheres, lavados e remidos no poder do sangue de Jesus. Nós temos no registro de 1 Samuel, capítulo 28, o versículo 8, que diz: E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar. O rei Saul, que enquanto estava fiel a Deus, ele combateu no seu reino, os adivinhos, os encantadores.
Ele combateu para preservar o Deus vivo e poderoso. Mas, quando Saul se desvia dos caminhos do Senhor, se afasta do seu Deus, Saul, no seu desespero, ele recorre a esta mulher feiticeira, porque ele estava em desespero. Deus não lhe respondia mais, ele não era ouvido, porque agora ele busca através de uma feiticeira para trazer a Samuel, que já estava morto, para lhe dar orientações do que ele deveria fazer. Por isso ele se disfarçou, vestiu outras vestes, não reais, mas em dado momento a feiticeira descobriu que ele era o rei Saul. Ela teve medo, mas ele a acalmou para que ela pudesse completar a sua obra. Um espírito de demônio se apresentou ali, deu instruções para Saul como se fosse Samuel. E o final de Saul foi catastrófico. Saul tirou a própria vida, se suicidou, porque ele abandonou o seu Deus. E nos dias de hoje, nós vemos aí pelas redes sociais, né, as pessoas divulgando cartas, que receberam cartas de filhos, de parentes que morreram e agora estão recebendo cartas destas pessoas que morreram. São espíritos de demônios que trazem a confusão, e muitas vezes pessoas que dizem acreditar em Deus, que dizem crer em Jesus, e estão sendo enganadas por estes espíritos de demônios. Assim como o rei Saul foi enganado através da feiticeira, muitos estão sendo enganados por estes que recebem a incorporação de entidades, por estes que fazem psicografia de pessoas mortas. São espíritos de demônios que estão ditando estas cartas. Por quê? Há muitas situações que a própria família não tem conhecimento de certos fatos, mas os demônios têm conhecimento. Os demônios só não conhecem, não podem dar informação de pessoas salvas em Cristo. Pegue, leve o nome de uma pessoa salva em Cristo, leve para que eles dêem alguma informação a respeito desta pessoa que já morreu, mas morreu salva em Jesus. Vê o que esses demônios vão dizer. A respeito desta pessoa, não posso dizer nada, porque ela pertence para aquele lá de cima. É assim que eles procedem. Mas aqueles que não têm salvação, então eles têm informações para dar. Creia no Senhor Jesus. Ele é a bênção para a sua vida. Ele é a bênção para a sua salvação. Assim como o profeta Isaías estava profetizando e declarando a ruína dos israelitas, porque eles estavam envolvidos com a consulta dos mortos, com os demônios, eles seriam destruídos e foram destruídos, e você não pode aceitar a destruição da sua vida, mas entregue a sua vida
nas mãos do Senhor Jesus. Aceite, recebe-o como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e Ele vai te dar vida e vida com abundância. E você não terá nenhuma dúvida, nenhuma necessidade de tirar informação com pessoas que já morreram, mas você vai crer num Cristo vivo e poderoso que tem a bênção que você necessita.